Fala Samurai, Cadu aqui novamente, beleza? E nessa aula estaremos aí vendo agora como está ordenando os nossos flex itens aí no nosso layout, beleza? E para isso vou estar mostrando para vocês agora que o Flexbox já traz uma propriedade muito simples, muito fácil de estar utilizando, que já resolve isso pra gente, beleza? Então sem mais enrolação, vamos lá para a prática. Então aqui eu vou estar criando aqui uma estrutura bem simples novamente. Vai ter aqui uma div com a classe chamada container. E aí vou estar colocando aqui os meus flex itens, beleza? Que no caso seria divs filhas. E eu estou colocando o item 1. Vai colocar number. Eu vou estar copiando aqui umas 5 vezes. Então 4, 5. E aí vou estar alterando aqui, né? 3, 4, 5. E aí vamos ter aqui, né, uma div container, e dentro dela vamos estar tendo aqui, vamos ter algumas outras divs, né, para poder a gente fazer um nosso exemplo aqui que a gente precisa. Então aqui vou estar abrindo a minha página para a gente poder ver como está ficando aqui na tela. Então aqui você pode ver que tem a numeração aqui corretamente, beleza? E aí o próximo passo é estilizar, né? Então vamos fazer isso aqui, ó. Vamos estar colocando aqui, resetando as margens. Box size, border box. E eu vou estar colocando aqui container, que vai ser um ident 100%. Aqui vai ser um display, flex direction, linha, background, tá colocando aqui um black. Vou pegar a nossa classe number, que vai ter aqui um flex row 1, flex base 300 pixels. Vou estar colocando uma margem 5 pixels, um color vai ser um branco, e vamos estar colocando aqui uma cor, né? Precisa uma cor tomato, beleza? Então vamos ver como está ficando aqui agora. Então se eu recarregar, você pode ver que está aqui, né, a nossa div. Só aumentar aqui um pouquinho mais para a gente poder visualizar legal. E aí, como eu falei para vocês, falta fazer um detalhe aqui, que é centralizar, né? Colocar um text align, é centralizar aqui os meus elementos, beleza? E aí temos aqui o nosso pequeno exemplo. E aí, suponhamos que a gente quer, né, estar aí alterando a ordem desses elementos. Então, por exemplo, eu quero que o 3 ele venha ser o primeiro aqui na minha lista, né? E assim, sucessivamente, poder estar alterando essa ordenação. Se a gente fosse fazer isso no CSS, digamos assim, comum, daria para fazer também, porém daria um pouco de trabalho. Já o Flexbox ele já traz uma propriedade que trabalha, né, que resolve esse problema para a gente, beleza? E qual que seria essa propriedade? Seria uma propriedade chamada order, como o nome já diz, né, é de ordenação, beleza? E como que funciona essa propriedade? Primeiro a gente tem que entender que essa propriedade aí, elas modifica somente os flex itens, beleza? Então assim, ou seja, é aplicado diretamente nos nossos flex itens aqui. Então no meu caso, como eu estou criando aqui, eu criei, né, essas divs aqui com a cor aqui meio laranja, eu criei utilizando uma classe única. Para a gente poder fazer esse exemplo, eu vou estar separando agora as classes de ordenação, uma por uma, onde a gente vai estar entendendo como que funciona e quais valores a gente pode estar colocando, beleza? Então aqui no meu CSS, vou estar criando aqui ordenação, beleza? Uma classe chamada ordem, e aí eu vou estar colocando um número aqui, beleza? Então vou colocar aqui 0, e aí vou estar copiando aqui umas 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, beleza? Então aqui vai ser 1, 2, 3, 4 e aqui vai ser 5. Então aqui eu já estou criando as minhas classes, né, separadas, as classes de ordenação. E aí dentro eu vou estar colocando aqui a propriedade e o valor de ordenação. E depois eu vou estar aplicando essas classes, né, a que eu desejar, lá no nosso elemento de fato, para ele poder alterar a ordenação, beleza? E aí a propriedade é bem simples, bem fácil, seria chamada order, beleza? E aí ela recebe aqui como valor um número, beleza? Então por padrão a ordenação ela vem com um número aqui 0, beleza? Então, ou seja, todos os meus elementos aqui que estão aqui na tela, eles já estão com ordenação zerado. E isso faz com que essa ordenação venha a ser feita pelo próprio HTML.
beleza? Então, quando a gente passa ali a propriedade order e a gente altera esse número, a gente está forçando o HTML ele seguir, né, os comandos do Flexbox, beleza? Seria justamente isso. E aí, como eu falei, repetindo, recapitulando, quando a gente deixa lá o order 0, ele vai deixar que o HTML venha decidir essa ordenação. Então, por padrão, ele sempre segue, né, 1, 2, 3 e sucessivamente, beleza? E aí, quando a gente coloca, né, a propriedade order lá e passa um valor maior do que 0 ou menor, a gente está alterando a forma que o HTML vai renderizar aí essa ordenação, beleza? Então é bem simples, bem fácil. E aí vamos estar fazendo aqui, né, as nossas classes que vai ordenar depois. Então aqui eu vou estar colocando, ó, -1, beleza? Depois eu vou explicar por que eu estou colocando -1. Aqui, -3. E aqui -5, beleza? Já vou explicar para vocês por que eu estou colocando -1 e não um número positivo. E aí, o que acontece? Vamos estar aqui recarregando, não aconteceu nada, né? Porque a gente não atribuiu nenhuma classe ainda. E aí, agora eu vou estar pegando, por exemplo, a ordem aqui 1, beleza? E eu vou estar aplicando aqui, por exemplo, no meu último elemento, beleza? Que no caso aqui é a div 5. E aí, se eu vir aqui e recarregar, olha só o que vai acontecer. O meu 5 agora, ele veio primeiro, beleza? E aí, por que? Aí você pode perguntar, tá, Cadu, entendi. Mas por que você colocou aqui na propriedade, no CSS, você colocou a propriedade ordem com valor negativo? Então, segundo a especificação lá da documentação do Flexbox, por padrão, ele sempre pede que você coloque o número negativo, beleza? Para você poder estar aí ordenando. Então, por exemplo, no meu caso aqui, eu coloquei o número negativo, ou seja, -1, beleza? Para o 5 ficar com o primeiro. Então, se eu colocar aqui, ó, no outro aqui, ó, vou colocar esse order 4 aqui no 4. Então, ele vai vir primeiro do que 5. Beleza? Porque quanto maior o número, né, negativo, mais ele vai ficar aqui com o primeiro, beleza? E agora, se eu vir agora no 2, vamos vir no 2 aqui. Eu vou estar colocando aqui um order 3. Beleza? Então aqui vai ser 3. E aí, se eu recarregar, ou seja, ele veio depois do 4. Beleza? Então, por quê? Por conta da forma que está alterando aqui a ordenação. Beleza? Porém, se eu vir aqui agora no mesmo 2 e alterar, colocar agora o 5, ou seja, ele vai ser maior do que o 4, beleza? E aí, agora ele vai ser o primeiro a vir na lista aqui, beleza? Então, quanto maior o número, claro, negativo, tá? Quanto maior o número negativo inserido na ordem, na propriedade do Flexbox, ele vai ser o primeiro elemento a estar vindo, beleza? E aí, por que eu não coloquei o número positivo? Se eu colocar o número positivo, o que acontece? Vamos ver aqui agora. Então, eu vou tirar aqui os números, né, negativos. Beleza? E aí, vou estar tirando aqui, deixar somente no 5. Para a gente não se atrapalhar e não se confundir. Beleza? Então, aqui, o 5 ele vai ter um valor agora positivo, beleza? Vamos ver o que vai acontecer. Então, ou seja, não aconteceu nada. Por quê? Porque, por padrão, como eu falei para você, quando vocês colocam aqui o order, na verdade, quando vocês não colocam o order, automaticamente o HTML ele já coloca, né, para vocês aqui a ordenação. Então o HTML ele sempre segue a regrinha do número 0 em diante. Então vai ser 0, 1, 2 e 3. E aí o que acontece? Como eu coloquei aqui o 5 aqui, ele vai ter o ordem 1, ou seja, já está da forma que estava antes, ou seja, o ordem 1, beleza? E aí se eu colocar, por exemplo, no ordem 2 aqui no 4, vamos só ver, continua a mesma coisa. Então não teve alteração. Então, sempre que você quiser colocar, né, alterar, colocando, por exemplo, o último, o primeiro, claro que existe também a propriedade lá do reverse, tá? Eu já expliquei para vocês como isso funciona. Mas isso aqui é em caso específico. Então, caso você precise fazer isso, sempre dê preferência em colocar, né, números negativos para poder estar alterando a ordenação dos flexitens, beleza? E isso é algo que lá na documentação explica, né, falando mais com detalhes de como está fazendo isso, beleza? Então, como eu falei, é uma aula bem rápida, só para poder explicar para vocês como que funciona essa ordenação, que a gente também pode estar alterando, né, a ordenação dos nossos flex itens.
E como eu falei também, é claro que existe também as propriedades lá para você poder alterar a ordenação, né? Então, por exemplo, se eu quiser que o 5 venha ser o primeiro, o 4 e assim sucessivamente, eu simplesmente poderia estar vindo aqui, ó. Então, vou tirar essa ordenação. Eu poderia estar indo no container, como a gente já sabe, né? E aqui colocando aqui o reverse. Então, ele vai inverter. Então agora 5, 4, 3, 2, 1. Beleza? Então daria a mesma coisa. É apenas um caso curioso que a gente também consegue estar fazendo, beleza? Mas caso você quiser colocar, vamos supor, que o 3 venha ser o primeiro do 5, depois do 5 venha o 4, depois do 4 venha o 1, aí você já precisaria utilizar essa propriedade aí, ordem, que eu acabei de mostrar para vocês. Tranquilo? Então, desde já, muito obrigado. Caso você venha ter qualquer dúvida ou dificuldade, por gentileza, poste lá no clã, para que eu e outras pessoas consigam te auxiliar e te ajudar da melhor maneira possível, beleza? Então, valeu, forte abraço e até mais.